todos. Vou fazer um breve resumo da razão porque estou aqui, porque criei este podcast feito à Catalunha, um true crime português com casos catalães relatados em português, na língua portuguesa, na língua de Camões. Vivo em Barcelona e a minha família materna é originária da Galiza. E a Catalunha é a região onde decidi fazer a minha vida. Sou ex-militar, mulher, mãe, desportista e, sobretudo, feliz e muito agradecida por todas as experiências que me fizeram ser a pessoa que sou hoje. Depois de mais de 25 anos a trabalhar no setor privado e dada a minha passagem pelo Exército, decidi candidatar-me à função pública e apresentar-me ao COS dos Mossos da Esquadra, o corpo da Polícia Autonómica da Catalunha. Aproveitei a saída da empresa onde estava para desfrutar pela primeira vez do subsídio de desemprego, para treinar e estudar. A convocatória seria só em 2025, mas havia que retomar a rotina de atividade física, que há algum tempo não tinha. Sempre fui muito ativa, pouco ou nada andava de carro e o transporte público é o meu melhor amigo. Pois bem, além das provas físicas e escritas, é necessário acreditar o C1 na língua catalã e havia que incluir o curso no plano atual. Às 8 da manhã já estava à porta das pistas de atletismo que abriam a essa mesma hora. O treino de corrida, ou running, como quiserem chamar, seguido de exercícios de força no ginásio. Saía do recinto pelas 10, direto à escola, às aulas de catalão que se realizavam na outra ponta de Barcelona, em Hospitalet de Llobregat. Tinha um treinador para a parte de atletismo que conseguiu, depois de 2 meses com ele, que participasse na primeira corrida de 5 km, onde fiquei em 9º lugar, na minha categoria. Pois, não vos disse a minha idade ainda, mas pelos 25 anos que trabalhei no privado, já podem fazer uma ideia. Sim, sou uma jovem de 49 anos. Desculpem, 50, meio século, feito hoje, dia 23 de outubro. E daí o início deste podcast. Bem, não percamos o fio à meada, onde ia nona posição, na cursa dos moços da esquadra, nona de 61 mulheres, da categoria 45, que compreende os 45 anos até aos 54. É uma corrida totalmente solidária. Não por isso menos importante para objetivos pessoais, claro está. Angaria dinheiro para a Fundação Moços da Esquadra, que reverte na sua totalidade ao estudo da doença neuromuscular degenerativa considerada ultra rara, só existindo 3 casos em Espanha. Um deles, a Abril, que é filha do moço. A doença SPG52 está a ser trabalhada na unidade de investigação do Hospital Germanes Trias e Pujol, mais conhecido por Canruti. Deixo no blog fotos e o link caso pretendam realizar alguma doação ou ver mais informações também, ou até participar na corrida deste ano, que será no dia 12 de abril. Este ano não, no ano seguinte, 2026, 12 de abril, domingo. Portanto, quem quiser fazer 5 km ou 10 km a correr para participar nesta ação solidária é sempre bem-vindo e bem-vinda. Pois bem, estávamos em abril de 2025 e em pouco tempo a minha vida daria uma volta inesperada. Numa revisão médica para ver o meu estado físico, com o treino que levava, alimentação, descanso, suplementos e não sei mais o quê, vejo-me obrigada a fazer uma mamografia juntamente com uma ecografia mamária, porque parece que há um alto que não devia lá estar. E em menos de 10 dias chega ao veredito. Há que operar para retirar um tumor maligno situado na parte superior da mama esquerda. Balde de água fria pela cabeça abaixo. What the fuck? Disse à médica, que era um amor por sinal. Confirmou que havia de ser retirado o quanto antes.
23 milímetros por 20 milímetros de uma massa maligna. Cirurgia agendada para menos de 2 meses. Pergunta-me o histórico. Casos na família, tens? E eu, 0. Fumas? Não. Bebes? Não. Bem, uma vez quando o rei faz anos e quando ele não participa em nenhuma maratona. Desporto? Sim. Pois tu és aquela pessoa que não se prevê que possa ter cancro. Exato. Cancro. The C word. Que é uma M, disse eu. E a que te dedicas? Bem, estou a treinar para candidatar-me para moça. Ao que ela responde, sorrindo. Estarás despachada antes das provas, não te preocupes. Saio da consulta, deixo o hospital e deixo a pé até o meu bairro. Precisava andar, apanhar ar, pensar, gritar, sei lá mais o quê. E rezar. Sim, rezar. Vou direta à igreja mais próxima do hospital para agradecer a Deus, ao meu outro amigo. Agradecer por não ser tão grave e por ter o melhor hospital do mundo a seguir todo o meu processo. E, claro, poder continuar a cuidar da minha filha. Continuei os treinos, a mesma rotina, acrescendo as N consultas agendadas, taques, ressonâncias, gama não sei quê, e a vida continua. Ano e meio antes tinha perdido um amor de juventude por culpa deste gajo, e ainda o tinha muito presente. Pensava nisso por vezes, mas com tanta atividade acabava por me esquecer. O dia da operação chegou, tudo correu bem, o despertar foi horrível, pior que uma ressaca de gin martelado da capital. E havia que esperar o resultado do estudo da massa retirada. Quando a cicatriz sarasse, a radioterapia começava e finito. Página virada. Decidi não me apresentar para me dedicar à minha recuperação. Há mais convocatórias e tenho mais tempo para treinar. Agora a minha saúde estava em primeiro lugar e tenho uma família para cuidar. Uma família que só depende de mim. Matriarca style. Consultas para controlar a recuperação da cirurgia, a recolha do resultado do estudo da massa e do simples tratamento de radioterapia. Já me estavam a recomendar quimio ou imunoterapia. Oh my God! A origem era hormonal, apesar de ter ficado tudo limpo e sem metástases. Mas a visão médica pretende eliminar e erradicar toda a possibilidade de regresso. Não aceitei, decidi fazer só radioterapia, com o devido respeito, claro está. E respeito também pela equipa técnica fantástica que seguiu todo o processo. Durante todo este tempo, um total de 6 meses, pensei muito. Refleti na minha vida e quis pôr em prática o que sempre desejei, desde adolescente. No Liceu de Oeiras, estudei jornalismo, sonhava trabalhar numa rádio, fazer o curso profissional na Senjor e ir para a Rádio Marginal, nesse tempo com a Clara de Sousa e o Francisco Penin, ainda, e o Gêmeos Barreto, a falar das ondas e das praias e como estava o mar, etc. E tantas outras figuras que eu seguia indiscutivelmente. Ainda não havia SIC nem TVI sequer. Esse sonho foi estacionado pela morte do meu pai, quando eu tinha 18 anos, e do emprego que eu tinha de dia para poder estudar à noite, por opção no seu dia, teenager rebelde a brincar aos adultos, passou a ser o meu ganha-pão, já que tive de me tornar independente antes de entrar na faculdade. Enfim, depois de mais de 30 anos desse dia, agarrei de unhas e dentes esse sonho e pus em prática, mas de uma maneira mais atualizada e ser feliz, como me dá na gana. Fui aceito no curso de guião cinematográfico da RTVE, RTP, espanhola, não é? E mãos à obra. Hoje é o primeiro dia do meu podcast, FET a Catalunha, relatos em português de casos catalães. Haverá uma linha em paralelo de casos tugas relatados em catalão.
Não sei se vou acabar no corpo policial cá da terra, mas vou manter perto deles. A língua de Camões é tão maravilhosa e é nossa. A comunidade lusófona é tão grande e é o momento certo para promover o nosso idioma. Tanta história que existe, tanta literatura lusa. Para os nativos e os que começaram a aprender a língua, espero que gostem desta iniciativa que veio para ficar. São cerca de 260 milhões de pessoas que têm o português como língua materna. 9 países onde se fala assim que vive o português e o Camões e o Dom Quixote que vá de férias durante algum tempo. Quero agradecer às pessoas que estiveram ao meu lado durante este tempo, em especial à minha filha, que se portou como uma mulher quando acabava de se tornar numa teenager. Com eles perto, tudo se tornou mais leve. Agradecer à abençoada equipa médica que me seguiu em Canruti e à equipa de enfermeiros de Oncor Rádio do Hospital São Paulo de Barcelona, que todos os dias às 7 da manhã, com a sua energia positiva e simpatia, faziam que essas sessões fossem passadas sem estigma e sem o peso que poderia encontrar. À doutora Rojas, outra profissional que transmitia segurança e um amor de pessoa, a quem quero expressar o meu agradecimento. Desejo a todas as mulheres que atravessam uma fase como a que eu vivi, uma rápida recuperação, tanto a nível físico como mental. E se precisarem de apoio, feel free em enviar-me mensagem através do e-mail que podem encontrar na descrição. Espero que gostem destas histórias reais, algumas ainda sem resolver, outras mais que resolvidas e outras ainda prestes a serem resolvidas depois de mais de 20 anos. A justiça demora, mas não falha. Eu por aqui vou continuando a rotina da corrida, natação e força, juntamente com a escrita e, claro, o full-time job para manter a malta cá em casa que come muito. Quero com isto dizer que tudo o que uma pessoa acredita e sonha pode acontecer. A força mental é 90% do êxito. Muitas vezes autossabotamos a nossa vida e nem damos conta. Façam favor de acreditar em vocês e pôr em prática o que querem. Não posso esquecer de referir que parte do lucro que possa ser originado deste projeto será doado à Oncoliga de Girona, província onde se desenrola o primeiro caso policial. A primeira história do podcast Fet a Catalunha passa-se em Portbou. Pois bem, arrancamos. Portbou, a última terriola do território espanhol, tem cerca de 1000 habitantes, mas nos anos 90, quando se passa esta história, tem uns 1600. Resultado da imigração resultante de outras comunidades autónomas para postos de trabalho, quer na Guarda Civil, a nossa GNR, como da Renfe, a nossa CP. Com menos de 1 km², está situada na Catalunha, província de Girona, distrito do Alto Empordà e coladinha à fronteira com França. É conhecida pela enorme estação de comboio muito similar à nossa Santa Apolónia. Inaugurada em 1928, com motivo da Exposição Universal de Barcelona de 1929, e que fazia o enlace das linhas que vinham da Europa com as linhas espanholas. Portbou é uma vila costeira que nunca foi turística e uma vila marinheira que nunca foi pescatória. Portbou é um vale entre montanhas, onde terminam os Pirineus e começa uma costa maravilhosa de praias paradisíacas, quer para sul, Costa Brava espanhola, quer para norte, em direção a Montpellier. Diariamente passavam e paravam milhares de pessoas, já que a cantonária era diferente e era necessário fazer a mudança de comboio para os seus destinos. Uma das decisões de Franco, antigo ditador espanhol, era que os passageiros tinham de parar em Portbou e passar bastante tempo até sair o transporte correspondente. Isso fazia que, na visita ao centro da vila,
estas pessoas gastassem muito dinheiro e isso era interessante para a economia do momento. Dia 4 de setembro de 1990, 7h30 da manhã, 6h30 portuguesas. Estaria eu no meu 15º sono ainda, mas em Porto Bom uma senhora saía de sua casa para passear o canito e quando chega ao mirador ao lado do cemitério, hoje ao lado do monumento de homenagem a Walter Benjamin, que já falarei mais adiante, depara-se com uma moça pendurada por uma corda não muito grossa num pinheiro. Assustada, vai muito rápido à Guarda Civil, que está localizada a umas centenas de metros, e esta avisa à Polícia Judiciária de Figueiras, que é a capital do Alto Ampurdá. O trajeto até ao local onde a senhora encontrou o corpo é de uns 50 minutos, um caminho carregadinho de curvas apertadas e em mau estado de conservação. Enquanto isso, um binómio de agentes da Guarda Civil desloca-se ao lugar do acontecimento, mas claro está que não são os primeiros a chegar. Terras pequenas já se sabe, as notícias voam. Encontravam-se já 2 jovens jornalistas de 18 anos que souberam a notícia pelo pai de um deles e vieram também ver. A imagem é aterradora porque o pinheiro está muito próximo da capela do cemitério. A rapariga estava pendurada a uns 40 centímetros do chão, num ramo não muito grosso. Hoje em dia ainda existe este pinheiro e o mesmo ramo, como podem ver no meu blog, as fotos. Está situado num sítio com umas vistas amplas para a baía e a vila. Um pouco como é Cascais, a vista da cidadela para a zona onde se encontra o Hotel Bahia e a Messe da Armada, mas muito mais natural. Um dos jovens jornalistas vai chamar o irmão, ainda mais miúdo, para tirar fotos. O gaiote chega-se e depara-se com uma cachopa, mais ou menos da sua idade, enforcada, uma imagem que lhe ficou para sempre na sua cabeça. Ao seu lado está um tipo da vila que trabalha como polícia secreto, mas que todos os habitantes sabem da sua atividade. Anyway, os dois colocam uma manta rosa clara sobre a moça para que lhe tape a cara e o corpo, para dar um pouco mais de privacidade. Era uma situação que não era agradável ver. O corpo estava virado para o pinheiro, os sapatos imaculadamente colocados ao seu lado, vestido com umas jardineiras de ganga e uma t-shirt turquesa. Não há vestígios de muito movimento, nem nota de suicídio, e muito menos qualquer documentação que identifique a jovem. Um vizinho do mesmo edifício onde vive a senhora que passeava o cão, que deu sinal do alerta, não é? Informa a Guarda Civil que se encontra uma tenda de camping a uns metros onde dormem uns jovens. Algo que os bombeiros não viram quando estavam a fazer o reconhecimento de campo. Portanto, não tinham analisado a zona devidamente ou não tinham feito nada. Anyway, enfim. Os agentes da Guarda Civil deixam o que estavam a fazer e vão diretamente a esse local. Acordam os jovens austríacos e perguntam se ouviram alguma coisa. São todos nascidos entre 66 e 72, lembra-se que estamos em 1990, e dormiam a 50 metros do pinheiro e nada ouviram. Fizeram declarações voluntárias com o intérprete e não foi encontrado nos seus pertences nada que os implicara e goodbye Maria Ivone até Brezhnev. E seguiram a viagem deles para a França. Faz-se o levantamento do cadáver e o mesmo é levado para o cemitério de Figueiras. Fazem visitas a várias casas de meninas da zona, mas ninguém reconhece a gaiata. A Guarda Civil põe-se em contacto com a Gendarmeria Francesa, caso houvesse notícias de algum desaparecimento que encaixasse com as características da pessoa, e não encontra nada. Quem és tu? De onde vens? Perguntava todos os dias o forense, à espera que surgisse algo que o ajudasse a identificar. Foram retiradas impressões digitais e transmitidas à Interpol. Uma curiosidade que o médico descobriu foi que as pernas da no-name, chamamos-lhe assim, saberão porquê mais à frente, não estavam depiladas.
As mulheres espanholas e, sobretudo, catalãs e da costa estavam sempre depiladas, o que o fez suspeitar que a nossa protagonista fosse do norte ou centro da Europa. Também não existia qualquer ferida ou arranhão originados pelo enforcamento. Lembrem-se que a moça estava descalça e os sapatos bem colocados aos seus pés. O espetáculo seria pés raspados por subir à árvore e nada disso foi detectado. Cabe salientar que o forense não se deslocou ao local, já que teria de pagar do seu bolso a deslocação e em tempos tinha quase tido um acidente devido às curvas pronunciadas daquela estrada. Ao juiz e ao fiscal, sim, que lhe pagavam o táxi. Anyway, sigamos. Após tirar fotos da roupa que vestia, jardineiras, t-shirt, cuecas e sutiã, a marca era de uma subfilial da atual H&M, fabricada na Grécia e vendida principalmente, nessa altura, na Suécia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha e Holanda. Os dias passavam e continuava-se sem saber quem era a moça e ninguém perguntava por ela. Era tudo muito estranho. O forense decide então embalsamar a jovem e mantê-la de momento numa arca da morgue, e assim o corpo não se deteriorava. Como teria chegado ali? Pelo túnel das Balitras, que atravessava a montanha e ligava os comboios à França. Um caminho perigoso, mas os peões, por sinal, utilizavam bastantes vezes, sem conta. De comboio, chegavam ao Porto Bou comboios de toda a Europa. Não era fácil saber. De barco, não havia indícios desta última possibilidade. Ainda não existia o atual porto desportivo e seria muito visível o seu desembarque e ninguém tinha visto aquela moça por aí. De repente, e sem ninguém esperar, aparece um casal dizendo que procuram a filha desaparecida. Tinham visto a foto no jornal e dirigiam-se a Porto Bom. Mas não era ela. Viraram-se e voltaram para a sua cidade. 3 meses passaram e estávamos a 4 de dezembro de 1990. A No Name continuava na câmara frigorífica do depósito de cadáveres do cemitério de Figueiras e o ajuntamento, Câmara Municipal, decide trasladá-la para um gavetão no próprio cemitério. Era necessário libertar a arca e não havia previsão quer da identificação, quer da localização de familiares ou pistas. É colocada então numa zona de caridade, que existia normalmente para casos semelhantes. Bem, este era único, mas enfim. E como não se sabia nome, nem nada de nascimento, nem nada, ficou inscrito na lápide NN, No Name, tal como a batizei anteriormente. O tempo passa, continua-se sem saber quem é, e já estamos em 2001, 11 anos depois. O programa Fênix é criado pela Guarda Civil, em conjunto com a Universidade de Granada, e trata-se de uma base de dados genéticos que auxiliou a polícia a encontrar muitas pessoas desaparecidas e tinham a esperança de poder fechar esta história. Forense, Guarda Civil e um Polícia Nacional já retirado, mas que mantinha o vivo interesse neste caso. Quadram agendas, solicitas autorização para exumar o corpo, chegam ao local, a lápide não era a mesma. E tinham retirado o corpo da No Name e colocado numa fossa comum. Tinham passado 10 anos do seu enterro e, erro crasso, não comunicaram nem à polícia, nem ao forense, nem à própria Câmara Municipal. E agora encontrar o local onde tinham voltado a enterrar a No Name. Figueiras é uma cidade de 50 mil habitantes naquela época. Portanto, o cemitério não era assim tão pequeno, o que seria um verdadeiro quebra-cabeças para encontrar o que procuravam. Vamos-lhe dar uns dias para o fazerem e volto daqui a uma semana com mais detalhes desta história que marcou para sempre esta vila catalã. Obrigada por ouvirem este podcast e convido-vos a dar um like e a seguir o meu canal de YouTube. Acabo por hoje
Isto é o Podcat, o podcast feito na Catalunha e criado por uma portuguesa. Espero-vos na próxima quinta-feira.